Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Luri Talks, o podcast da Luri Consultoria, o episódio número 9. A área do tema hoje é a área de controladoria, finanças. Eu sou o Júlio, sou sócio da Luri desde 2010. O tema de hoje é operações de crédito, tomar ou não tomar. Nós vamos discutir um tema, vamos tentar responder algumas perguntas que permeiam a cabeça dos pequenos e médios empresários, né, que é o core do nosso negócio hoje, da consultoria, mas que também pode ajudar aí grandes empresários. Antes da gente entrar no tema, vamos fazer a nossa tradicional rodada de apresentações. Como eu já disse, eu sou o Júlio, sou sócio da Luri desde 2010, responsável pelos produtos de controladoria e finanças, e também tecnologia. Dentro em breve teremos um episódio falando de tecnologia aqui no Luri Talks. Aqui na minha frente temos o Daniel Dorta, e na minha frente, à minha direita, temos o Maicon. Aí um minutinho para cada um se apresentar, pode ser? Claro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel. Sem bater. Bom dia, Daniel. E, trabalho já na consultoria com o Júlio há cerca de 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos, a parte de controladoria. E é a segunda oportunidade que eu tenho de estar aqui. Vamos bater um papo. A gente vai olhar para o nosso mercado, falar do mercado goianiense, dos pequenos e médios empresários. E esse é um tema que eu acredito que vai render bastante, tá bom? Espero que seja interessante para vocês e bora trocar ideia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon Farina, mais novo sócio da Luri Consultoria, no braço da Luri Capital, que é a nova unidade de negócios da Luri. Tenho 12 anos de mercado financeiro, trabalhei muitos anos aí em empresas do segmento de saúde e do segmento do agronegócio. Vamos falar bastante aqui hoje sobre operações de crédito, operações estruturadas, operações simples com fundos de investimento e o que isso pode impactar positivo ou negativamente, claro, na visão da controladoria dentro das empresas, com um debate aqui que a gente vai fazer muito promissor, né, Júlio? Isso aí. Bom, lembrando que é um podcast, ninguém vai sair aqui especialista em finanças, em controladoria, nada disso. A intenção é levantar algumas dúvidas, responder algumas dúvidas. E aí depois, obviamente, quem quiser se aprofundar, busca consultoria ou cursos mais especialistas na área. Bom, o tema, por se tratar de capital de giro, né, necessidade de capital de giro, eu vou falar aí, vou começar abordando o tema sobre a minha experiência em consultoria, que é basicamente um conceito, né, vamos dizer assim, que é um conhecimento, um senso comum dentro das empresas. O que quebra a empresa é o caixa, certo? Isso. E a pergunta que eu sempre vejo, desde quando eu comecei a fazer a consultoria lá atrás, mostrando os números para os empresários, é sempre aquela pergunta: tá, e agora? Eu estou vendo que o meu negócio não está bem, o que eu tenho que fazer, né? E aí, normalmente, a pergunta que eu tenho que fazer, ela acaba indo para a questão estratégica do negócio. Então, tem que vender mais, tem que cortar algum custo, tem que abrir um novo canal de vendas, tem que cortar despesa, tem que talvez trazer um produto novo, esse tipo de coisa. E aí, a hora que você vai para essas questões estratégicas, a pergunta subsequente é: como que eu vou financiar isso tudo? E aí a gente esbarra numa porta que normalmente está muito fechada para pequenos, né, empresários, talvez até para médios empresários, que é a captação de recursos. Isso acontece muito no mercado goianiense, que é onde eu tenho a minha experiência, mas muito provavelmente no Brasil inteiro. Captação de recursos. E eu fiz aqui uma listinha de perguntas, né, para a gente tentar responder de maneira leve, não vai nada técnico, por favor. Por exemplo, se o empresário vai lá, chega no banco, que é a primeira pessoa que ele vai falar, né, que é o gerente do banco dele, das contas que ele tem. E a primeira coisa que o banco fala é: tá bom, tem um capital de giro aqui de 14% ao mês, e é isso aqui que eu tenho para você. O empresário retorna com aquela cara triste, né, para dentro da empresa, sem saber o que fazer. Putz, não posso pegar esse empréstimo. E aí vai para outro banco, depois alguém indica não sei quem para poder levantar. Chega uma hora que o empresário está se perguntando: eu tenho que pegar empréstimo ou não tenho que pegar empréstimo? Né? Lá na controladoria a gente acaba respondendo a pergunta de maneira técnica, né? Tipo assim, beleza, você vai precisar. Para financiar isso aqui, você vai precisar. Você pode pegar isso através do caixa, de um banco, etc., ou financiamento de terceiros através de aporte, de compra de cotas, esse tipo de coisa. E a primeira pergunta que eu coloquei é: para quem é essa operação de crédito? O perfil do empresário. Como que a gente identifica isso? Né? Para mim, como consultor de finanças, é uma mera resposta matemática. Faço lá a projeção de caixa e vejo, você vai precisar. Mas existe um perfil tomador? Não existe um perfil tomador?
Vou começar aqui com o Maicon, que é o responsável lá pela nova área da Lura, Lura Capital. Existe um perfil tomador? Como é que você vê isso? Como é que você coloca isso? Então, Júlio, existe segmentos que são mais tomadores do que outros, né? A gente vê muito... geralmente, vamos falar o seguinte. As empresas que têm, né, quando você faz aquele cálculo de prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de pagamento de fornecedores, quando o prazo de recebimento de clientes é antes do pagamento de fornecedores, você não vai precisar, naturalmente, pela rotina da sua operação, de capital de giro. Então, você não precisa de tomar um empréstimo para esse tipo de operação. Porém, mesmo esse tipo de empresa, ela pode tomar capital para investimentos. Né? A empresa ela tem lá uma geração de caixa positiva mês após mês, geração de caixa, diferente de DRE, diferente de contabilidade. Geração de caixa positiva mês após mês, mas ela vai precisar, de repente... fazer uma compra de um equipamento, um ativo, ou construir uma fábrica, comprar uma frota nova. E aí, nesse momento, ela olha para o caixa dela, opa, se eu tirar o dinheiro do meu caixa, eu vou sacrificar aqui a minha operação, ou eu não tenho esse dinheiro para tirar. Então, ela vai buscar o mercado para poder fazer o financiamento e comprar esses ativos. Então, uma das opções, né, é comprar ativos. A segunda é, de fato, o que você disse, que é capital de giro. Né? Capital de giro é para a operação em si. Né? Acontece, vamos pegar esse exemplo que eu disse aqui, de prazo médio de pagamento de fornecedores de recebimento de clientes. Quando eu tenho que pagar meu fornecedor antes de receber do meu cliente, ou eu tenho um poder de barganha pagando meu fornecedor à vista com um desconto muito maior, e aí eu tenho que negociar com o meu cliente a prazo, eu vou ter ali um fluxo de caixa negativo, né? Uma geração negativa. E aí, nesse momento, eu vou precisar ir em instituições financeiras para poder levantar o capital. E aí as operações podem ser diversas. Eu posso fazer troca de recebíveis, entre outras operações. Então, assim, separando em dois grandes universos, são esses. O capital de giro para quando você tem déficit de caixa periódico, ou quando você não tem déficit de caixa, mas precisa comprar um ativo volumoso. Entendi. E aí, Eduardo, na sua experiência, você já identificou, já trabalhou com algum desses dois perfis ou com todos? A gente acaba vendo um pouco de tudo, mas assim, até normalmente quem procura a consultoria, quando eu digo normalmente é um pouco tendencioso, mas não é a galera que está procurando, que já está pensando em investimento, né? É a galera que já se enforcou. Já está enforcado. Normalmente é. O caixa já está drenado. Sim. Seja por um investimento mal sucedido, seja por um aumento de frota, seja por... sei lá, via de regra por desconhecimento do próprio negócio. Desconhecimento do próprio negócio e, assim, uma das coisas que mais acaba assustando o empresário, né? Que é o incremento nas vendas. É verdade. E esse é um tema que é bastante interessante. Acaba não sendo, talvez, tão recorrente, mas a necessidade de capital de giro, ela pode aumentar mesmo no crescimento do faturamento. Né? Na parte boa do negócio. Exatamente. Né? A empresa começa a crescer, você tem que ter capital de giro para financiar o negócio. E o cara toma um susto, porque, por exemplo, quando a gente pensa numa operação ali, vamos pensar no início de uma operação, por mais que você tenha ali no início um descasamento, você tem um prazo médio de pagamento de 30 dias, um prazo médio de recebimento de 180 dias, você vai ter ali 4, 5, 6 meses muito complicados. Se você conseguir lidar com isso, mesmo que você faça ali um aporte rápido, depois o sócio começa a retirar esse capital, você vai ter uma necessidade controlada e uma modelagem simples te mostra que que tem a ver com o início do negócio, mas numa linha de tempo relativamente curta, você está com isso resolvido. Agora, se pense nessa empresa que de repente se projeta bem no mercado e você começa a vislumbrar um crescimento constante aí de 20%, 30% ao mês, esse recurso ele vai ser necessário, porque você vai ter sempre um descasamento, trabalhando ali no EBITDA de 10% a 20%, por exemplo. Isso nunca vai ser suprido por uma operação que vai crescer 25%, 30% ao mês. Então, o capital de giro ele vai ser necessário e a gente está falando de um mundo que, por mais que, do ponto de vista de conceito, seja interessante, porque a sua empresa está crescendo, é uma modelagem necessária para que você realmente não acabe quebrando no crescimento da sua empresa. Sim. Agora, quando a gente olha para o mercado, as nossas experiências, elas nos levam para um outro lugar, né? Que é o caixa sendo drenado pelo sócio, aquela confusão que é terrível, né? Eu falo assim, a gente sempre tem que buscar a personalidade da pessoa jurídica, porque quando o sócio começa a colocar a mão no caixa da empresa, porque é a minha empresa, porque está no meu nome, porque eu sou o investidor, você acaba tendo uma série de necessidades
Cara, que essencialmente não seria nenhuma necessidade de capital de giro, porque o giro ele existe, o capital ele existe, só que, mais uma vez, você drena o caixa da empresa, a mão pesada do empresário acaba sacrificando esse caixa e você tem inúmeras possibilidades. Então você não precisa ter um negócio ruim para ter necessidade de capital de giro, você pode ter, como você diz, falta de conhecimento, falta de controle e um mínimo de descontrole pode ser um prejuízo máximo para companhias nesse sentido, né? Legal isso que você falou, né? Porque a gente começou falando do perfil do empresário, você trouxe aí falando que tem os dois perfis, né? Que é para poder o capital de giro e para o poder do investidor. E você trouxe o perfil do empresário que não faz a menor ideia do que ele está fazendo. É porque esses são os nossos clientes, né? De maneira recorrente. Via de regra. Né? Por isso que no começo eu falei, olha, vamos tentar responder algumas perguntas para pequeno e médio, porque o grande normalmente está nesse quadro. Tem um pouco mais de controle, né? E ele pega e fala, não, beleza, eu quero para o capital, não, eu quero para o investimento, para poder crescer aqui na máquina, seja lá o que for. E o outro perfil é o cara que não sabe nada do que está acontecendo, mas... Opa, cadê o dinheiro que estava aqui na conta? Exatamente. Quando foi ver, não sabe por quê, mas sumiu. Aí o que acontece na reunião de conselho? Fala, não, eu não tirei isso, não, isso está errado. Que conselho? Não tem conselho, conselho ele é a esposa. Ele tem que prestar conta para a esposa do dinheiro da empresa. Ou vice-versa. E a gente eu já vi no passado companhia com estruturação, um início de estruturação de governança, que os sócios tiraram o recurso, fizeram operação de crédito para poder pagar dividendos. Bicho, então, aí é ruim. Isso tem que cuidar com o sócio, ele é responsável. O quarto perfil, esse é o perfil vida louca. Esse é o perfil vida louca, né? Porque você vai pagar juros daquilo, por que não tirou retroativamente, não tirou no momento certo? Não tem caixa, poxa, vamos... Segura, né? Vamos manter aqui. Então, sim, cada um tem um jeitão de tocar a empresa. Né? Nessa questão do perfil é complicado, porque a gente vai ter tudo quanto é tipo de perfil de empresário, né? A melhor maneira de você pensar como sendo, por exemplo, o agenciador, né? A pessoa que faz esse intermédio para o empresário que precisa pegar o dinheiro, são esses dois, que é a coisa mais técnica, né? Mas para o nosso cenário, que é o cenário da consultoria, é o perfil do empresário, ou é um empresário vida louca, ou um empresário conservador, ou um empresário, né, mais técnico, no sentido de fazer a análise dele, do negócio dele. Enquanto consultor, eu sempre tento levar para esse ponto do negócio. Sempre bato na tecla do negócio. Falo assim, olha, você tem que entender primeiro se o seu negócio vai gerar lucro. Fatalmente tem que gerar lucro. Se você consegue gerar lucro, muito provavelmente esse lucro vai se refletir no caixa desde que você não tome calote, certo? Porque você vai receber suas vendas e tudo mais. É uma questão de encaixe, né? Resumindo tudo que a gente falou, é uma questão de encaixe. De tudo que você vende, tudo que você recebe, tudo que você paga. Só é importante ressaltar, né, Júlio? Já é sabido, todo mundo sabe, mas nunca é demais falar. O que quebra a empresa não é a falta de lucro, é a falta de caixa. Exato. Né? Tem muita empresa, você pega o Nubank, quantos anos ele foi fechando desde quando nasceu? Quantos anos ele foi fechando com prejuízo, fechando negativo? Isso. E depois, quando começou a dar... Claro, ele foi fechando negativo porque foi entrando investidores, foram entrando caixa, então ele foi fechando negativo na contabilidade, no resultado. Lá. Mas quando tinha a geração de caixa, ele estava sobrevivendo. Sim. Quando começou a dar resultado, deu muito resultado. Claro que a empresa não pode fechar negativo eternamente. Né? E muita distribuição para os bônus, né? Foi muitos bônus para o pessoal. Tem que ter esse cuidado, né? Eu sempre bato na tecla do cuidado do negócio, que é o papel da consultoria, né? Isso. O papel da consultoria é fazer com que o negócio seja sustentável. E assim, eu já tive experiência de pegar empresa que tomava literalmente, não vou dizer 100% de calote, mas 90% de calote. Vendia para governo. Então, quando você olhava para a análise econômica, maravilhoso. Mas para o recebimento ali, para o dia a dia do caixa... Toda hora pegando empréstimo, toda hora pegando empréstimo. De repente é um cliente bom para você. Tomando empréstimo direto à indústria. Cliente bom, né? Claro, a gente busca clientes ali. Mas se não conseguir pagar também. Se não conseguir pagar, né? Não resolve. Bom, acho que essa questão do perfil é isso, né? O empresário, tem o perfil do empresário e vamos dizer que tem o perfil para tomada de empréstimos, né? Para tomada de capital. Isso. Nesse sentido, só pegando um gancho ali, quando a empresa ela vai amadurecendo, a gente falou assim de pequenos e médios empresários, né? Quando a empresa ela vai amadurecendo, até ela não ser grande, mesmo sendo média ali, né? E ela começa a pensar numa estrutura de governança, né? O que a Luri estrutura muito, né? A governança da estratégia, né? Começa a pensar numa estrutura de governança, já vai amadurecendo, né?
E se você tem um amadurecimento olhando o número recorrentemente, tendo uma separação adequada ali dos entes dentro da empresa e, de repente, até tendo um conselho separado da diretoria executiva, não precisa, só vou fazer isso quando eu for mega grande. Não, você pode fazer isso com uma empresa menor, vamos dizer, média. E você já vai organizando ali e consegue visualizar e preparar, né, uma possível falta de caixa aí em tempo, né? O problema não é ser pequeno, né? O problema é ser pequeno e não saber o que está fazendo. Acho que esse é o maior problema. Então, você pode ser pequeno o tanto que for, mas desde que você saiba o que está fazendo, conheça o seu negócio, saiba analisar os seus números. Né? Então, eu entendo que esse assunto, essa abordagem do Michael Farina, ela casa um pouquinho com aquela perspectiva que eu trouxe, que é você criar uma personalidade pro negócio, pro CNPJ. Porque, assim, quando você fala, até o Júlio brincou agora, né, que conselho, quando você pensa em governança, quando você pensa na instituição de um conselho, ou seja, você pressupõe que a partir do momento que você tem essa formação, a tomada de decisão ela passa a ser um pouco mais técnica, amparado por profissionais que fazem parte daquela mesa, por pessoas que vêm do mercado para poder auxiliar nisso. E de maneira recorrente, é muito difícil você ver isso acontecendo nas pequenas empresas, nas médias empresas, especialmente empresas familiares, certo? Porque existe uma resistência. Poxa, o negócio é meu. Por que eu vou colocar alguém de fora? Não, eu criei esse negócio há 30 anos, ou então está na minha família há 2 gerações, né? No mercado goianiense, mais do que 2 gerações. É outro perfil, o cara que cresceu, mas está com a cabeça pequena. E o que acontece? Essa participação de uma pessoa externa, às vezes, é visto como algo agressivo ali para a família, porque assim, como é que o Júlio, como é que o Farina vai sentar aqui na minha mesa e falar o que eu vou fazer com a minha empresa? Né? Isso aqui, ela existe já, como eu falei, tem 2, 3 décadas e sempre deu certo e foi no meu modelo de gestão. Poxa, o mundo mudou e tem mudado muito. Né? A gente mudou muito. A gente tem falado, a gente falou aqui algumas vezes... que o problema é o caixa estrangulado e assim, num curto, médio prazo, alguém vê alguma movimentação contrária ao caixa ser cada vez mais estrangulado, não, o empresário está sendo cada dia mais massacrado pelo nosso sócio majoritário, que é o governo, né? Quase majoritário. Né? Quase majoritário, Assim, é o cara que não entra com nada na sociedade. Isso, e pega 30%. E pega, exatamente, o resultado está lá com ele. Às vezes o EBITDA inteirinho vai para lá, né? Não, o bom é que ele pega 30% do faturamento, né? Nem 30% do lucro, igual o empresário às vezes tem direito. Então, assim, é necessário que haja esse entendimento, porque usou a palavra aqui, cultura. Mais uma vez, Farina usou a palavra cultura. Cara, cultura, às vezes, parece que a gente repete tanto que a empresa tem necessidade de trabalhar uma cultura diferente, uma cultura que leve à profissionalização da coisa. Mais uma vez, estabelecimento de governança, de conselhos. Mas é esse o caminho, não existe outro. Porque se você não profissionalizar a sua gestão, né, e, consequentemente, você estruturar a sua operação ali, vamos falar do seu back-office. Back-office é só despesa, né? Back-office dentro de uma empresa não traz resultado, mas se você tiver um back-office fraco, você não vai ter controles, você não vai ter as informações levantadas de maneira correta, nem ambiente financeiro, nem ambiente contábil, principalmente contábil, talvez. Então, assim, você não vai conseguir gerenciar sua empresa por nenhum tipo de metodologia, você não vai ter as informações gerenciais ali, a tomada de decisão fica comprometida, fica no feeling do empresário. E assim, eu gosto muito de pensar que o empresário, ele tem, cara, um conhecimento da empresa que é muito diferente do que qualquer outra pessoa. Ele tem conhecimento do negócio. Do negócio. Só que, por mais que ele tenha um conhecimento do negócio, mais assim, a chance dele ficar ultrapassado nos próximos... é outra coisa. Ele vai ficar ultrapassado e, assim, daqui um pouquinho, ele tá fora da companhia. Sim, então, é natural, né? E a chance da próxima geração quebrar uma empresa é muito grande porque... Porque ele não criou a cultura profissional. Não, e assim, ele não tem... A segunda geração nunca vai ter a experimentação da primeira. Não tem jeito. Não tem, ele não vai ter o conhecimento do negócio como... Que é o desbravador, né? Aquele sujeito que desbravou o negócio, o mercado com aquele negócio. Exatamente. A segunda geração já pegou o caminho asfaltado. Então a gente volta para o estabelecimento de uma cultura que traga gente de fora, profissionais competentes para ajudar nessa remodelagem, nesse estabelecimento de uma nova cultura. Isso que a gente começou falando de capital de giro, né? Mas isso se aplica para absolutamente qualquer parte da empresa. Mas assim, do chão de fábrica até o topo da pirâmide. Sabe por quê? Porque se você não tiver cultura, se você não tiver gestão, se você não tiver controle, você pode até ter uma ideia do que é o giro do capital, mas a necessidade você nunca vai encontrar.
Esse é o ponto. Porque a necessidade ela está dentro de determinados parâmetros numa linha de tempo. Se você não tiver capacidade de modelar isso na tua empresa, acabou. Sim. Acabou. Tem que ser profissional. Se a gente fosse chegar numa conclusão assim, qual o perfil correto, é o perfil profissional. Você tem que profissionalizar seu negócio. A gente sabe que é difícil. Quando o empresário é pequeno, o empresário é o empresário, né? Ele faz tudo. Ele é o financeiro, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o comercial, ele é tudo, né? E é difícil você profissionalizar desde o começo. Mas o que vale aí, talvez, uma observação você tem que observar que a partir do momento que você entrega uma função para 1, entrega uma função para 2, para 3, para 4, você já está no momento de profissionalizar. Porque você não vai conseguir gerar 3, 4 pessoas sozinho, 5 pessoas, 10 pessoas sozinho, não tem jeito. Então, se você percebe que você não está fazendo as coisas mais sozinho, é o momento de profissionalizar. E aí, profissionalizando, é isso que o Dorta falou, né? Você tem que profissionalizar a entrega, a fabricação, se for serviço, a prestação de serviço, o financeiro, a contabilidade. Tem que profissionalizar tudo. E, querendo ou não, muitas vezes, a profissionalização vem de fora, né? Vem através de consultoria, vem através da contratação interna, de uma CLT, seja lá o que for. Mas tem que profissionalizar. Não tem como. Bom, então, perfil acho que é isso, né? Perfil é o perfil do empresário profissional. Isso. Embora tenha lá os perfis Os subperfis. Os subperfis, boa. Uma árvore de perfis. Né? Bom, aí o perfil, o empresário se profissionalizou. Vamos fazer a jornada do herói aqui, vamos transformar na jornada do empresário. Ele se profissionalizou, ele entendeu que agora é a hora dele fazer, contratou a consultoria, acabou que foi lá, o consultor fez o cálculo para ele, entendeu e tudo mais. Eu vou precisar. Mas existe um timing, existe um momento certo de pegar esse empréstimo? Ou o momento errado? Porque eu sei que as variáveis são infinitas. Um dos momentos é crise econômica. Para que eu vou pegar? Um dos momentos errados, né? Para que eu vou pegar dinheiro emprestado se eu estou vendo que o juro não para de subir, se a inflação não para de subir, esse tipo de coisa. Mas às vezes ele está com a corda no pescoço. Como que a gente consegue responder isso? Qual que é a hora certa de pegar empréstimo? Eu acho que a primeira coisa, Júlio, quando a gente fala de planejamento estratégico, né, a Luri presta serviço de planejamento estratégico para as empresas, e quando o empresário começa a ver o que esse planejamento estratégico está trazendo, né, principalmente na visão ali de médio e longo prazo, ele consegue trazer para o presente um possível problema futuro ou um possível sucesso futuro. Sim. Né? Tá, eu quero construir uma fábrica nova. Eu quero, sei lá, investir em alguma coisa nova, mas eu quero. Quando? Isso vai me trazer retorno? Não vai? Claro, tem que ter um estudo de viabilidade. Então, na hora que ele começa a trazer isso para o papel e dizer assim, eu acho que dá para a gente fazer isso daqui 2 anos, até lá a gente vai construindo essa e essa outra etapa aqui antes, e quando eu for fazer, eu vou estar com esse tanto de caixa e vai faltar tanto para eu terminar de inteirar ali o volume total que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é planejamento. A hora que você tem um planejamento para aquisição, eu estou falando de ativos, tá? Para aquisição de ativos, você consegue prever exatamente, né, quando que você vai precisar. Mas você quer dizer que então nunca vai errar. Você sabe que no mercado aí, no universo corporativo, não tem como você... Essa é a análise financeira, então. Análise não tem a gente bateu muito nessa tecla do orçamento, né? Você faz o orçamento para errar. Isso, ninguém acerta sem o orçamento. E a gente 100% ele é 99%, é sempre, né? Não, na verdade, eu nunca vi nada nem perto. Não, mas eu te cortei, vai, continua. Vamos lá. Então, assim, na hora que você faz o planejamento, você consegue ter ali uma noção de quando que você vai precisar tomar esse capital. Beleza. Agora, e no capital de giro? Eu consigo prever, se você sabe, se você começa você tem um planejamento, eu vou buscar um novo nicho de mercado, ou vou buscar uma nova área de atuação. Para eu buscar essa nova área, eu tenho que captar tantos clientes, e esses tantos clientes vão me trazer tal receita. O que vai me trazer um tanto de custo e vai me sobrar X valor lá no final. Beleza, mas para eu começar a captar esses clientes, para começar a fabricar de repente, fazer um plano de marketing, um plano de captação ou até uma pesquisa de mercado... Tem uma patinada antes, né? Eu tenho capital para isso?
né, aí sim você vai precisar também levantar. Então, assim, eu vejo que tudo não, né? A maioria das coisas se baseia em planejamento, em previsão do que é aquilo que pode acontecer, do que é aquilo que é o desejo do empresário. Uhum. Agora, você falou um item importante, beleza, em uma crise econômica, ou até uma crise microeconômica, que é uma crise ali na empresa, aconteceu alguma coisa ali que deu problema. Uhum. Aí não tem como, não foi previsto, obviamente, não tinha como ser previsto, e sim, ele vai precisar buscar recursos no mercado se ele não tiver o caixa. Certo. Aí é onde o empresário, a empresa, ela precisa estar preparada com o seu CNPJ limpo, sem negativações, com possíveis garantias para serem cedidas, porque em crises as instituições financeiras percebem sim que existe um risco alto ali, então você tem que ter alguma coisa, alguma contrapartida, né, para dar. Então, por isso é importante você estar preparado para tomar capital em algum momento que não era previsto. Né? Então, assim, nome limpo, possíveis garantias, né, tem que ter, e um bom relacionamento com instituições. Né? Nesse caso aí, a gente, enquanto Lead Capital, a gente faz toda essa intermediação, todo esse preparo ali, né, do cliente para que ele consiga entender o que ele precisa, quando ele precisa, qual o volume e principalmente, qual é o modelo de operação mais adequada, né? Daqui a pouco a gente vai falar das operações, mas existem dezenas de operações aí, e não é só, vou pegar um empréstimo e pronto. Não, existem vários modelos que podem ou não, né, ser enquadrados para você. Às vezes você pega um empréstimo do volume que você precisava, mas na estrutura errada, numa forma de pagamento errada, você vai ficar pior do que você estava lá no início. Exato. Vira aquela famosa bola de neve. Né? Vira uma bola de neve, exatamente. E aí? Quando pegar? Do ponto de vista da consultoria. Mais uma vez... Lá atrás, só fazendo um adendo, antes de você começar o seu discurso, eu lembro que muitos anos atrás mesmo, nem tinha graduado, nem tinha entrado na faculdade. Meu pai tinha banca de revista e eu li uma entrevista. Agora eu não vou lembrar o nome do sujeito, mas ele foi considerado o rei da soja aqui no Brasil. E ele quebrou, né, porque ele financiou muitas coisas que não era do negócio dele, mas para poder fomentar o negócio dele, como, por exemplo, ferrovia. Ele financiou muita ferrovia. Hoje tem partes do Brasil que utilizam as ferrovias que ele fez. Talvez aí alguém lembre o nome dele, vou pesquisar aqui enquanto você fala. Mas no final da entrevista perguntaram para ele assim, qual o conselho que você dá aí para as novas gerações de empresários, do agro, seja lá qual for. Aí ele pegou assim, nunca passe na porta de um banco para dentro. Nunca entre pela porta de um banco. Bom, a gente não pode dizer isso, né? Porque o negócio, não tem como uma empresa sobreviver sem banco, viver sem banco e tudo mais. Mas na consultoria, algumas vezes eu já repeti isso para alguns clientes. Eu falei, olha, o atual cenário seu hoje, não entra em banco para pegar empréstimo. Tenta resolver o problema aqui com o que você tem. A gente vai entrar nessa questão, né, dos modelos que dá para fazer. Às vezes você tem com dinheiro dentro da sua empresa, né? Você tem recebíveis para o futuro. Dinheiro seu. Então dá para trabalhar melhor. Mas e aí, diga aí. Né? Do ponto de vista da consultoria, qual é a hora de pegar? Então, do ponto de vista da consultoria, assim, eu vou voltar um pouquinho no assunto aqui mais uma vez do Mike, porque os assuntos acabam se entrelaçando, não tem jeito. A gente está falando basicamente, né, de um grande assunto que é a necessidade financeira do fornecedor, do empresário. Então, às vezes ele precisa do capital e o Michael ele falou, olha, planejamento, né, a Luri tem seu braço de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, desdobrando ele, parte de finanças, você vai ter um orçamento e o orçamento ele vai te mostrar que momento é esse. Né? É muito bonito na teoria, né? Só que o empresário, quando a consultoria chega, planejamento talvez seja uma ideia muito incipiente, o orçamento, enfim... O orçamento está lá. O orçamento faz parte do pacote que a gente vai vender para ele, né? Na verdade. O orçamento está lá. Está lá, firme e forte. Eventualmente está lá. Você tem que cuidar para não engavetar o orçamento, o planejamento e nunca mais ver, né? Então, daí a gente vem para a necessidade do capital. Então, assim, que momento? Aí é necessário, às vezes, fazer aquele trabalho que realmente é o mais sujo da consultoria, né? Que é você entrar, desbravar o mato que ele tem. Porque o que acontece? Quando chega nesse momento, ele só sabe que ele está no momento de crise. Não está conseguindo pagar, está atrasando. Então, talvez ele nem saiba qual que é o resultado dele. Muitas vezes ele não sabe se o resultado dele se ele está tendo resultado. Ele só sabe que a caixa dele está estrangulado.
Se não existe, mais uma vez, a personalidade do CNPJ, ele não sabe dizer quanto que a pessoa física está comprometendo o resultado da companhia, e às vezes está. Você abre ali o cofre, pega um recurso X e pronto. Por quê? Porque é o cara que ele cresceu dessa maneira, isso funcionava durante um tempo. Então, nesse momento, você precisa, mais uma vez, buscar aquelas ferramentas de controle, que seria ideal que você tivesse isso instalado na sua companhia, com auxílio de RPs, com auxílio de bons profissionais, mas assim, acaba que a consultoria entra e ela tem que promover isso. E qual que é o elemento de dificuldade? Se você não tem esse controle gerencial, na contabilidade, muitas vezes é um outro mundo, inclusive. Talvez muito mais bonito que o mundo real, só que ele não te dá base para absolutamente nada, porque você sabe que no mundo real está acontecendo uma outra coisa. A retirada de caixa do empresário, por exemplo, não vai aparecer lá como distribuição, até porque mesmo a contabilidade não sabe se a empresa está dando lucro. Então, a consultoria ela entra neste momento de olhar para o empresário e fazer um trabalho ali mais uma vez, né, baixar o mato. Porque está tudo muito nebuloso na frente dele. Ele não sabe o que tem daqui meio metro, do que tem daqui 2 metros. E a gente entra, pega os dados dele, captura o que é possível, mas vai para o balanço, vai para o extrato. Extrato acaba sendo um dos elementos principais. Você tem que olhar para o que ele tem, se tiver sistema. Se está tudo acontecendo, às vezes você tem que ir para XML buscar informação, comprometimento de fornecedor, o que ele tem nessa linha do tempo para poder pagar de compromisso. Porque se isso não tiver na superfície, é impossível você modelar. Então você busca as informações ali no osso mesmo, no lugar mais baixo que você não precisaria. O famoso gerencial, né? O famoso gerencial. E ali, com esses dados em mãos, você tenta fazer uma certa modelagem. E assim, cara, a gente está falando de capital de giro, mas a gente tem empresas que estão sobrevivendo ali. E outros negócios que a gente olha, não é somente na necessidade de capital de giro. Às vezes você vai fazer uma valoração de uma empresa, você tem que buscar essas mesmas informações praticamente da mesma maneira. E acaba que, mais uma vez, né, o caixa ele é o pai de todas as operações de uma empresa, né, na área financeira. Então você vai olhar para o caixa e tentar buscar no caixa essas informações. O problema, mais uma vez, é que às vezes, quando você encontra essa resposta, você já tem um comprometimento muito alto. Não significa dizer que quebrou, que o negócio está falido. Mas às vezes você vai ter que buscar um capital muito caro, porque a empresa, né, como o Michael estava falando, vai buscar uma garantia que às vezes ele não tem como oferecer. Ou já ofereceu. Numa contratação de capital ruim, caro. Às vezes você tem o capital, às vezes o cara ele conseguiu até achar um número, né? Ele buscou uma assessoria, conseguiu até achar um número do capital que ele precisava, mas ele trouxe um PMT muito caro para dentro da empresa dele, isso já está estrangulando o caixa também. E quando ele fez isso, se ele não tiver uma assessoria perene, se ele não tiver um conselho, se ele não tiver uma assessoria externa que o auxilie a melhorar a operação, tudo isso vai ser só um pouquinho mais de fôlego para poder ele demorar mais tempo a morrer, mas o tiro ele já está sangrando. Eu assim, na experiência que eu tive, fazendo consultoria em empresas que estavam... A grande maioria sempre precisa, né? Eu acho que eu diria que precisa sempre em maior ou menor grau, né? Em maior ou menor quantidade, mas a maioria precisa. E o que eu percebo, assim, se eu fosse resumir, assim, o que a gente faz, né? Não vou nem dizer quando aqui, né? Na pergunta que a gente quer responder. Mas o que a gente faz na consultoria é trazer a confiança de volta para o empresário. Porque todo esse cenário que você traçou, que eu percebo na ponta, assim, no semblante do empresário, é que ele já não confia mais no negócio dele. E aí, quando você faz todo esse desbravamento, que você chega, né, capinando, pegando ali, garimpando o número, tenta mostrar para ele o negócio, como ele funciona, acho que o papel principal desse trabalho acaba sendo retomar a confiança do empresário no próprio negócio. Perfeito. Porque ele já não está mais acreditando que aquilo ali pode dar dinheiro, ele já não está acreditando mais que ele vai conseguir se reerguer. E aí, quando você traz à tona esse tanto de coisa que estava ali obscuro e tudo mais, ele acaba retomando uma confiança e com a orientação correta, que aí agora a gente na Lura, a gente consegue fazer isso, a orientação correta para tomada de capital, ele vai lá e consegue pegar o capital correto, com o juro correto, com o prazo correto, e retoma e faz o investimento correto para poder reestruturar o negócio.
Eu queria trazer aqui nessa mesma pergunta. Só mais um item aqui que eu achei muito interessante, porque a gente está respondendo ali, né? Qual que é o momento correto da empresa tomar o capital. A gente falou muito aqui da operação, né? Mas se a gente for olhar indicador, qual que é, olhando só para indicadores, né? Só para ali os índices e os gráficos. Se eu for falar de indicadores, um indicador que vai sinalizar muito uma necessidade é o índice de liquidez corrente, né? Uhum. Porque você vê que tem, se o índice de liquidez corrente está abaixo de 1, quer dizer que eu tenho menos de R$1 de recurso para cada R$1 de passivo circulante. E nesse momento, se esse passivo circulante, grande parte dele for empréstimos e financiamentos, eu posso reordenar minha dívida, colocando ela para longo prazo. Sim. Porque se eu tenho que pagar mais do que eu tenho a receber aqui no curto prazo e eu não tenho perspectiva de novas vendas, vai chegar no final do ano, eu não vou ter caixa para pagar esse meu passivo, né? E aí a hora sim, beleza, e né, nem quando está abaixo de 1, né? Já está ali se aproximando de 1, está atendendo 1,20, 1,10, 1,5, opa, já começa a olhar aquilo ali, vamos reordenar. Se eu tenho uma dívida de curto prazo, vamos pegar uma operação mais alongada, liquida essa dívida de curto prazo, joga no longo para eu poder me organizar aqui e pagar minhas contas de curto prazo, né? Isso, as questões mais técnicas, né? Como analisar os indicadores para saber a hora de pegar empréstimo, né? Muito bom. Eu queria trazer nessa questão do quando, que a gente vê muito aqui no Brasil, que é o tal da recuperação judicial. Fatalmente, a recuperação judicial vai ter que pegar capital. E aí, às vezes, é um questionamento do empresário. Às vezes ele está ali, né? Já passou do pescoço, já está na testa, afogando. Eu confesso que eu nunca atendi nunca entrei dentro de uma empresa, nunca vi os números de uma empresa que está fazendo recuperação judicial, a não ser as grandes aí, que volta e meia aparecem as notícias, os números, os balanços e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria fazer é, ver se a gente consegue, pelo menos, fazer um brainstorm aqui. Compensa ou não compensa para o empresário tomar a decisão de fazer uma recuperação judicial ou chega um determinado momento que ele não tem outra opção e tem que fazer a recuperação judicial? E aí? Eu tenho uma opinião, mas é uma opinião tão pessoal, porque ela não tem arcabouço técnico. Eu vou fazer coro contigo, que eu também nunca entrei numa empresa e não acompanhei tão de perto. E assim, cara, quando a gente pensa em recuperação judicial, na verdade você tem uma série de aparatos concedidos que são vitais, são excelentes, na verdade. Porque você vai ter necessariamente uma série, seu passivo legalmente empurrado, ele vai ser afastado, exatamente, você vai colocar numa linha de tempo. É claro que existe a questão da confiança do mercado, mas eu não vou entrar nesse viés agora, vamos continuar. A operação continua rodando, você tem um alongamento de pagamento do seu fora do sócio, né? do seu endividamento, muita coisa você empurra lá para frente, então assim, você ganha esse fôlego nesse momento. E aí a minha percepção, quando eu falo assim, a personalidade dessa opinião, e é só uma opinião porque ela, mais uma vez, não tem acabouço técnico. Baseado no conhecimento ultra técnico da internet. Exatamente, do Google, né? Me parece que as grandes dificuldades que a gente tem é porque os planos, eles normalmente são tocados por quem tem muito conhecimento jurídico. E nada financeiro. Exatamente, porque a tal da modelagem seria não é a ferramenta quase que principal, primordial. Essencial para você fazer isso. Porque daí você não adianta. Quando você está num momento de crise extrema, nada mais importa além da realidade dos fatos. Então, assim, você tem este cenário. Você já está efetivamente quebrado. Você não tem mais uma geração de caixa que seja capaz de cumprir seus compromissos. Então vamos aproveitar uma oportunidade maravilhosa que o judiciário está te dando de empurrar boa parte do seu compromisso. Vamos ter que adequar o tamanho da sua operação, ou seja, se tiver que reduzir a operação, que reduza, porque a gente falou um pouquinho sobre isso. Talvez essa seja a melhor resposta no momento. Reduz a operação, deixa ela do tamanho que a companhia suporte, para que ela tenha um ciclo financeiro ajustado, certo? Você começa a criar, gerar resultado, gerar caixa para poder colocar aquele compromisso ali. Mas o problema é justamente isso, porque você precisaria, então, nesse momento, de uma metodologia séria implantada na empresa. Você tem que fazer uma modelagem do seu caixa, mais uma vez, vamos voltar para o extrato bancário, olhar nessa linha do tempo e saber quando você vai conseguir encaixar esses compromissos, porque isso que você está empurrando lá na frente, você vai ter que trazer para dentro do seu PMT, mas você tem que criar um volume de negócios que suporte isso. E para mim,
E na minha percepção, o grande problema que a gente tem é que, de fato, quem está fazendo essa modelagem não são os especialistas da área financeira. Não é gente de controladoria. Advogado e juiz, né? Exatamente, o advogado. E sim, eles são excelentes na área deles. Sim, eu não sei. Eu sempre achei, e aí eu estou falando de orelhada, que os advogados eles estão ali, né? Tem um administrador jurídico que é eleito ali, que é selecionado, não sei nem como é que se faz essa seleção para poder fazer essa recuperação judicial. Mas eu sempre achei que fosse exigido, talvez seja, não sei, que se faça um plano, talvez uma modelagem, alguma coisa, para poder dar o arcabouço legal da tomada de por isso capital. Que eu falei assim, a gente entra na questão da seriedade da coisa pelo seguinte, quando você conduz isso, existe um ganho para a amarração de um acordo judicial. Então, às vezes você apresenta um plano que ele seja aderente com o projeto que a pessoa precisa para que ele seja aprovado. Aí não com a realidade do negócio. Você já entrou dentro da empresa? Não, também não entrei. O que eu vejo hoje, que a recuperação judicial, né, existem dois tipos de empresa... Isso pode ser um tema interessante, né? Para o próximo... Pode. Recuperação judicial, fazer ou não fazer? Não, sozinho isso aí já dá... Já dá muito pano para manga. Mas assim, eu vejo que existem dois tipos de empresa que tomam, né? Aquelas que realmente precisam, porque realmente não vão conseguir cumprir com as suas obrigações, e aquelas que estão agindo, digamos, de má fé, montando uma estratégia para poder empurrar as dívidas, né? Sendo que se ela tivesse uma boa administração, uma boa gestão, ela conseguiria sim fazer o pagamento, mas ela prefere, ela e os gestores da empresa preferem fazer dessa outra forma. Eu vejo assim, olhando para aquele que de fato precisa, que entrou honestamente, né, numa recuperação judicial. Eu vejo assim, a recuperação judicial, primeiro, ela reordena todo o pagamento dos fornecedores, né? Aqueles fornecedores, aquelas obrigações a pagar de curto prazo, depois de todo o planejamento feito e aprovado pelo juiz, ela vai ser paga aí por muito tempo. Se o empresário tiver uma boa cabeça ali, uma boa gestão, ele vai conseguir sim se organizar e deixar a empresa, né, saudável novamente para poder voltar com tudo aí no mercado, honrar e não precisar novamente pegar uma outra recuperação judicial ou, né, enfim, a empresa acabar em falência. Mas isso a gente vê que muitas vezes não acontece. Os gestores da empresa verem que a recuperação judicial foi algo estratégico e que facilitou bastante a vida da empresa, a gente vê muitas empresas empresas listadas na bolsa, inclusive, que já entraram em recuperação judicial, terminaram o processo de recuperação judicial, estavam bem e agora voltaram a abrir de novo, porque se acostumaram mal, né? Viram que lá é uma possibilidade que eu posso fazer. Uma estratégia de negócio. É uma estratégia de negócio. Esse negócio de acostumar mal, uma curiosidade que eu também li lá na banquinha do meu pai, que um dos momentos mais difíceis, né, de finanças dentro das empresas foi quando entrou o Plano Real. Porque estava todo mundo mal acostumado a ficar tomando dinheiro constantemente, porque ele perdia valor da noite para o dia. E quando entrou a estabilidade, os caras não sabiam o que fazer, não sabiam gerir a finança. Então, e o pessoal se deu mal, muita empresa se deu mal por conta disso. Curioso, só uma curiosidade. Bom, beleza. Na jornada do herói, do empresário, ele foi lá, contratou a consultoria, entendeu o perfil dele, contratou a consultoria, entendeu qual é o momento correto, o momento incorreto de tomar empréstimo. Abrir a porta para ele. Alguém foi lá, contratou a Luri Capital e ele vai agora conhecer os produtos de mercado, né? E aí eu queria complicar a sua vida, né? Porque você vai falar, porque você entende do negócio e tudo mais dessa questão. Eu trouxe aqui. Qual se encaixa na operação do negócio? Porque eu tenho para mim que, enquanto consultor, eu estou vendo o negócio da pessoa, eu vejo que prestação de serviço é algo... Eu particularmente não me lembro de ter feito consultoria com um prestador de serviço que precisou de grandes montantes de empréstimo, porque normalmente o serviço se autofinancia, né? Sim. O custo é ali, o prestador, etc. A mão de obra. É a mão de obra. Ele não emprega estoque, né? Não emprega capital no estoque. Como... Primeiro, a gente vai falar dos produtos, né? Das opções que tem, do leque de opções que tem. E assim, qual que se encaixa melhor para determinados tipos de negócio? Claro que a gente não vai entrar em questões técnicas, senão a gente vai sair daqui só amanhã.
Mas e aí? Como que o empresário se identifica dentro do leque de opções ali de capital? Primeiro vamos dizer assim, ó, vamos entrar na Luri Capital. A gente faz o quê? Nós somos originadores de operações de crédito, levando as operações que os fundos de investimento têm aos clientes. Nossos clientes são pessoas jurídicas ou pessoa física produtor rural. Pessoa física autônomo ou tipo de atividade não entra no nosso core. Entra, né, pessoa física apenas produtor rural ou pessoa jurídica com faturamento acima de 3 milhões anual. Nesse sentido, a gente tem dentro da nossa carteira, a gente tem mais de 20 fundos de investimento, parceiros nossos, que fazem operações, cada um num modelo diferente, no modelo mais adequado. E 3 bancos de atacado. A gente não trabalha com banco de varejo. São 3 bancos parceiros muito específicos que trabalham só com algumas operações estruturadas. Bom, quais são os tipos de operações disponíveis, né? A gente vê, os fundos de investimento, eles trabalham desde operações simples ali, de antecipações de recebíveis, antecipações de contratos, CDCA, FIAGRO, enfim, operações que são mais simples ali de fazer no dia a dia, até operações estruturadas, né, com registro na B3 e com vínculo ali na CVM. Operações de certificado de recebível do agronegócio, o CRA, o CRI, que é do imobiliário, emissão de debêntures, nota comercial, entre outras. A gente trabalha com todos os tipos. E é claro que cada empresa ela vai precisar de um tipo específico. Não adianta eu fazer uma operação de pagamento mensal periódico para uma empresa do agronegócio que tem só 2 recebimentos por ano. Né? A empresa do agronegócio ela recebe do cliente, né, principalmente as revendas, na safra, na colheita ali, 30/3, e na safrinha, né, 30/8, 30/9. Basicamente isso. Se eu fizer um pagamento mensal, não vai adiantar, vai ficar descasado com o fluxo de recebimento dela. Então, a gente tem que fazer uma operação mais adequada. Assim como existem operações, se for de investimento, por exemplo, compra, aquisição de ativos, é importante, ou eu posso fazer ela parcelada, ou eu posso fazer ela com vencimento único no final, com amortizações, com pagamentos periódicos apenas de juros, né? Com a garantia do próprio ativo que está sendo financiado ali no momento. Capital de giro, dependendo da empresa. A gente estava falando em empresa de saúde agora há pouco. Empresa de saúde, você pega uma operadora de saúde, né? Plano de saúde. Ela tem uma previsibilidade de caixa muito grande. Ela tem ali todo mês recebendo. Todo mundo paga o plano de saúde bonitinho ali todo mês. Então, ela recebe ali todo mês e tem aquela previsibilidade. Então, nesse caso, vale a pena fazer uma operação de pagamentos mensais, né? Porque daí sim vai encaixar perfeitamente com o volume dela. A gente costuma fazer o seguinte, né? Até isso é regra de bancos, mas até para conservar a própria empresa, para ela dar conta de pagar. Não comprometer mais do que 30% do faturamento dela com parcelas. Tá? 30%? 30%. 30% é muita coisa, só que ela tem que lembrar que ela tem que somar todas as dívidas dela nesses 30%. Todas as dívidas onerosas, né? Todo o passivo oneroso dela. Então, tudo que ela paga, tudo que ela já paga de algum financiamento lá atrás, de alguma compra de alguma coisa, de algum capital de giro, mais o que ela está tomando agora. Então, se a gente for colocar ali no espelho da DRE, 30% do faturamento não pode ser parcela, juros, esse tipo de coisa. Não pode ser nada disso. Porque assim, lembrando que isso lembrando que isso é o máximo. Então, é o máximo. O ideal é, claro, que seja menor do que isso. Eu acho que eles estão muito abertos ao máximo. Muito abertos ao máximo. Eu acho que sim. Existem, claro... Eu olharia isso com muito risco. Se você, lá no banco, né? Se eu estivesse lá no banco para tomar a decisão, eu estou vendo que o cara já passou de 15%, eu nem não pega isso aqui de jeito nenhum. Claro, tudo isso vai depender da análise. Quando você vê uma do empresa... negócio, né? Quando você vê uma empresa que tem uma margem alta, às vezes ela está comprometida ali no fluxo de caixa, mas ela sobra bastante em determinadas épocas do ano, conforme suas anualidades, e ela dá conta de cobrir isso. É claro que, de novo, 30% é o máximo, é o alerta, dali para cima é vermelho. Né? O ideal, é claro, que seja bem mais baixo disso, até para a empresa dar conta de pagar. Então, assim, tem que fazer a operação certa, a operação adequada. Vamos falar, por exemplo, aqui estava falando do CRA. O que é o CRA? Né? O Certificado de Recebível do Agronegócio. É uma operação estruturada em mercado de capitais, com registro na CVM,
que é feito, obviamente, para empresas do agronegócio. Houve uma mudança na legislação recente que ela deu uma peneirada ali, só empresas do agronegócio mesmo que conseguem, empresas que têm outras atividades num determinado percentual não vão conseguir mais tomar, o que já tinha acontecido. A gente via empresas aí do agro que tinha fintechs dentro do grupo, que tinha grupo de lojas de varejo dentro do grupo e acabava tomando CRA. Só que essas outras atividades comprometiam geravam mais do que 50% do faturamento do grupo. Então, ela não é uma empresa prioritariamente do agronegócio. Né? Era do grupo, então, tá no meio de um grupo de agronegócio, mas não era agro. Então, assim, uma empresa do agro, agora mudou a legislação, então ela tem que ser do agro exclusivamente. O CRA, ele é uma operação que, geralmente, ela tem um prazo, um primeiro CRA, emissão de um primeiro CRA, ela tem um prazo ali de 4, 5 anos, geralmente, onde esse cliente que tomou o capital, ele vai pagar apenas juros dos primeiros 3 anos, claro, conforme a estrutura do CRA, mas, né, a maioria das vezes, nos primeiros 3 anos, ele paga apenas juros periódicos, semestrais, e no último ano que ele começa a amortizar o principal e os juros até terminar de liquidar. Existe CRA com operação com garantia real de imóvel. Existe CRA sem garantia real, apenas com garantia de recebíveis, mais aval dos sócios. Cada um vai ser analisado conforme, né, o fundo que for lá e olhar a empresa. E assim, o objetivo do CRA é impulsionar a empresa. O CRA ele não vai entrar ali para, vou te ajudar aqui a sobreviver, não. O fundo de investimento que vai ali injetar dinheiro naquela empresa, ele quer que ela cresça, que ela dê resultado. Inclusive, existem uns covenants, né, que muitos fundos exigem. Tem covenants que tem fundo que exige apenas, não quero que você tenha um índice de liquidez abaixo de 1,10 e nem que sua dívida chegue a mais do que 3 vezes o seu EBITDA. Mas existem outros fundos que exigem, eu quero um membro meu participando do seu conselho, em toda reunião mensal, eu quero ver o fluxo de caixa trimestralmente, como é que está comportando, eu quero que você troque de auditoria dessa para aquela. Então, cada fundo vai exigir, vai trabalhar de um jeito. Uma vez que chegue a um acordo, né, do cliente tomador do capital com o fundo de investimento e fechou o contrato, aí isso vai acontecer. Lá dentro do terceiro ano, como eu disse, começa a amortizar o principal e no quarto, quinto ano, enfim, conforme o prazo, ele termina de liquidar. Acontece que a empresa que toma uma operação de crédito estruturada como o CRA, uma vez que ela termina, ela quer de novo. E de novo. E os fundos, se deu tudo certo, ele vai aumentar o capital, ele vai continuar investindo e é uma via de mão dupla, uma coisa ajuda a outra. O fundo gostou daquela empresa que deu certo, ela cresceu no seu segmento, ele vai injetar mais capital nela, vai fazer uma operação melhor e detalhe, a partir da segunda operação as taxas de juros ficam mais baratas. É porque o risco diminui. O risco diminui. Não é nem que o risco diminui, é porque o fundo ele já conhece a empresa. Internamente o risco diminui. Internamente o risco diminui. Na análise, esse aqui eu já conheço, o risco é esse, então tá mais dentro de casa aqui. Então ela fica mais barata e a empresa consegue um volume maior de capital e aí já é um caminho que sem volta, né? Um caminho bacana. Farina, então tá. E o meu cliente? Nossa. Agora vamos falar do cliente mais... É porque é o seguinte, eu fui lá na consultoria, fui lá no meu cliente, a consultoria descobriu que o cliente falou assim, enfim, o meu endividamento é em torno de 30% do faturamento, não está ali dentro. Eu já sei a resposta do Farina. Daí eu descubro que, na verdade, na pessoa física, na pessoa física ele pegou mais um tanto de capital, porque eu já tinha estrangulado o crédito dele na pessoa jurídica. Na pessoa física pegou mais valor X. Qual que é o ramo mesmo? Oi? O ramo? É indústria? Consideraria indústria. Isso. Né? Aí na pessoa física ele já está comprometido também, só que, claro, quem tem que bancar isso é a pessoa jurídica, está no PMT. E assim, tudo que eu vou conseguir te oferecer é uma planilha Excel modelando isso, porque a contabilidade está toda... A contabilidade não tem, né? A contabilidade, a empresa está até legal. E aí, qual que é a solução Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Do seu negócio para o meu cliente. É um cliente pequeno que não tem uma contabilidade estruturada. Não, é feita meio ali no Excel. Não, é pequeno não, fatura quanto? Fatura... Não, sim, e é um caso genérico, né? Mas eu estou falando dos nossos clientes, ele tem faturamento de 10 milhões a 50 milhões ano, por exemplo. Não tem problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque o cliente, é o perfil de controladoria. Mais uma vez, eu estou falando muito dessa... Eu ia pegar essa da despersonalidade do CNPJ, porque a gente vê. Então é o seguinte, eu tenho uma empresa,
uma pequena indústria, pode ser de ração, pode ser de alimento, pode ser qualquer outra coisa. Cara, um comércio também. Só que daí, para poder financiar meu estoque, às vezes o banco já não está me dando crédito na empresa, porque eu já tenho 2 capitais de giro, certo? Eu estou com O banco varia. meu CNPJ está sujo, já tem alguns impostos atrasados. E aí eu, Daniel, fui lá, peguei um empréstimo no meu nome para poder fomentar o negócio da empresa. Está lá. De repente, eu estou atrasando, não posso atrasar a folha, porque senão eu vou travar a minha operação. Só que eu estou atrasando o fundo de garantia. Eu já estou com 2 parcelas do banco em atraso, porque eu não consigo saldar o PMT. Então, assim, eu tenho esse cenário, e esse cenário é o cenário de consultoria. Muitas vezes a gente vai lá, isso já aconteceu, certo? E mais uma vez, né, na contabilidade não está tão ruim assim. Por quê? Porque os meus empréstimos não estão lá na contabilidade. Eu não mandei todo o meu faturamento para a contabilidade, então meu imposto está um pouquinho mais baixo, só que eu estou comprando um passivo também. Eu tenho esse cenário. Aí eu vou levar para você e falar, Farina, me ajuda. Qual que é o produto? Como é que a gente faz? A primeira coisa ali, a gente tem que, de fato, ajudar ele. Por favor, Daniel, chega por um traço aí. Tá, perdão. Tá fora da câmera. O enquadramento. Pode ir Tá. mais um Pode ir mais. Pode juntar, pode bater as Como é perninhas. que é? Pode fingir que gosta do amiguinho, né? pouquinho, gosta um do outro. Você do fundo, não vai muito pro fundo, não. Pode Já vai. voltar. Mas tá bem encaixadinho ali, então, o negócio. Juntinho, filho. Aqui é ombro com ombro. É. Ficou bom assim? Valeu. Tá. Show, perfeito. E aí? Então, vamos O lá. que fazer? A primeira coisa, eu acho que é ajudar ele a estruturar isso, né? Ajudar ele a elaborar, a ele entender o que tem. A primeira coisa, trazer tudo para o papel. Eu não vou conseguir levantar um capital com contabilidade feita no papel de pão, primeira coisa, né? Eu preciso estar bem organizado nesse sentido. Você falou assim, ele está até com uma saúde financeira boa, porém, muita coisa não está ali na contabilidade da forma que deveria estar. É isso? Não, na verdade financeiramente não. ele tá ruim Financeiramente ele tá... Ele tá ruim. Ah, Ele tá financeiramente ele pior tá ruim. financeiramente do que na contabilidade, na verdade. Ao contrário. A Então, contabilidade assim, parece boa. a primeira coisa, eu preciso colocar toda essa realidade no papel. Sim. Mas vem cá, trazer. pausa. Os gestores de fundos, quem vai analisar isso tudo, eles aceitam análise gerencial ou não? A primeira coisa que eles vão olhar é a análise contábil. Isso é óbvio. Se for auditado, melhor ainda, né? Não é auditado. Eles nem pegam isso se não for auditado. Não, o fundo pega. É uma dúvida honesta. Não, tipo assim. claro. Não, é uma dúvida honesta. Nem todo mundo é auditado, não. Uhum. A gente tem clientes, claro, clientes gigantes aí de 1 bi 700, Uhum. e tem clientes aí, igual eu falei, né? Faturam 3, 4 milhões ano. E aí, esses pequenos aí, geralmente abaixo ali de 30, 40 milhões, eles não têm balanço auditado. Não, e eu vou falar da dúvida honesta pelo seguinte, a Luri está lá, por exemplo. Tá? Com a controladoria. A controladoria está lá. Mais uma vez, a gente cavou, a gente abaixou o mato o máximo que podia, e a gente chegou no melhor número que a empresa tem. E quando Gerencialmente falando. Isso, gerencialmente. Só que o melhor número que a empresa tem representa o melhor da realidade que a gente conseguiu buscar. E assim, hoje, como que o dono do crédito enxerga isso, ou que tipo de solução a gente tem? Porque às vezes, como o número gerencial, ele é muito melhor que o número contábil. Você falou, a primeira busca que eu vou fazer na contabilidade, ok, mas eu já estou te dizendo que ali não funciona. E o varejo, a gente faz análise subjetiva, isso aí. O banco de varejo ele só oferece 1 ou 2 linhas, né? 2 produtos. O banco de varejo ele vai oferecer poucas linhas ali, às vezes a taxa até é boa, né? O problema é que ele é um pouco mais burocrático. É mais burocrático, o prazo é sempre curto, mais curto também, né? E ele vai exigir um monte de garantia, um monte de coisa ali diferente. Muitas vezes o banco de varejo não aceita nem recebível, dependendo do tipo de operação. Assim, fundo de investimento olha sim balanço gerencial. Olha sim. Ele olha primeiramente o balanço contábil, claro, porque a apuração de impostos ela é importante, e a gente tem que lembrar do seguinte, nessa questão aí da legislação, Receita Federal, ESG, tudo isso aí, quem financia é conivente com a atividade. Por isso que hoje tem muita regra ambiental, por exemplo. Se o cara está fomentando o desmatamento, quem está emprestando um dinheiro para ele, se não monitorar isso, ele é conivente com aquilo, ele pode ser acionado também judicialmente. Tá? Então, com certeza, o fundo ele vai olhar o que está sendo feito de fato na contabilidade. Okay, Primeira coisa é a tributação. Se não está... se eu estou tendo um lucro maior, mas eu não estou tributando correto, né? Digamos, eu tenho um caixa 2, não é o caso, né? Mas outra situação, eu tenho um caixa 2 aqui, o fundo já vai pular fora na hora. Por quê?
Se ele não está pagando imposto da forma que deveria, Ele vai ser conivente com... ele vai ser conivente, que vai ser acionado pela Receita, vai ser ele daqui a pouco. Sim. Tá? Ok. Então, ele tem que cuidar nesse ponto aí. Beleza, mas está tributando-se correto, tem essa análise gerencial por esse ou aquele motivo. Aí o fundo vai olhar sim, vai entender. Inclusive, eu estou com um caso desse. O cliente ele tem um faturamento grande, um cliente que faturou 1,5 bi o ano passado, 1 bi o ano passado e 1,5 bi no ano anterior. E ele fechou em 2022 com o resultado negativo. Só que ele estava me trazendo, tem toda essa questão aqui tributária, tem uma questão contábil aqui que a gente tem que fazer um ajuste assim, assado. Falei, beleza, primeira coisa, fechou negativo. Você tem que entender que fechou negativo. Uhum. Tem toda essa justificativa. Beleza, fechou negativo, tá negativo. Tá? A primeira coisa, pacifica isso que está negativo, então esse é o primeiro ponto. Gerencialmente, a gente vai olhar a possibilidade disso se reverter no futuro. Ok. Então, beleza. Existe chance de se tornar, de virar para o azul se esse investimento feito dessa forma, se os gestores têm esse pensamento de usar essa estratégia e isso vai virar empresa para o azul com esse capital investido, beleza, tem, e a chance é grande. Aí o fundo entra com vontade. Né? Nesse sentido, ele entra com vontade, principalmente olhando para o futuro. Tá? Lembrando que é o seguinte, igual o investimento, né? Rendimento passado não necessariamente significa rendimento futuro. Ok. Mesma forma, empresa, prejuízo passado não precisa. Ela tem a tendência de continuar aquilo, porque dependendo do prejuízo, se for por gestão e estão os mesmos gestores, ela pode continuar ruim, mas se tem alguma justificativa que o balanço gerencial pode mostrar, de repente o fundo fala, não, beleza, eu entendi que fechou negativo, fechou de fato, mas com essa injeção de capital aqui, pode ser que mude dessa forma, conforme o planejamento de vocês. E para quem coloca capital, qual que é o peso de uma consultoria lá dentro da empresa? Nossa, a consultoria ela vai ajudar a organizar tudo, né? Então, mas isso, subjetivamente... O dono do capital vê isso bem. É isso com bons olhos. Você falou fundo de investimento. Fundo de investimento, dono do capital. Não é o dono da empresa. Por exemplo, você tem um produto. Vamos dissociar aqui agora. Hoje nós dois estamos vinculados à Luri, mas, por exemplo, você está buscando, você oferece capital, você vai buscar nas FDICs, enfim, uma série de alternativas de crédito. Não, mas eu tenho resposta disso aí para você. A Luri dentro de uma empresa tem peso hoje para que esse capital entre com... Ela tem, até antes, Júlio, só um minutinho. Ela tem por dois motivos. Primeiro, porque uma consultoria, né, do tamanho da Luri, ela já é um nome forte que está ali, que, né, falando de imagem, já muda um pouco. Opa, é a consultoria Luri, lá de Goiânia, que está aqui nessa empresa. Beleza. Segundo que a consultoria está lá dentro, ela vai mexer tudo. Você vai conseguir gerenciar indicadores, você vai conseguir mostrar melhor os números, organizar melhor a sua controladoria, a sua área contábil, a sua área financeira, todas as áreas da empresa, né? Perfeito. A área de processo, né? A gente tem lá o Rafael que cuida, né? Ele é um mestre no desenho de processo. A hora que você tem tudo isso desenhado, você não tem como o número não mudar, não tem como o número não ser melhor. A subjetividade da coisa, então, tem peso na hora dessa contratação do capital, né? Porque, na verdade, quando a gente está com a consultoria, respondendo essa pergunta, que eu acho que a gente já está caminhando para a última pergunta aqui, que é estudo de casos, né? Apresentação de casos aí de sucesso e tudo mais. Já vou introduzir esse assunto, mas, inclusive, respondendo a sua pergunta. Sim. Exatamente essa semana, a gente acabou de entregar um cliente, um entregável, né? Do cliente, que era uma modelagem financeira a pedido do fundo. Porque o negócio do empresário, cara, eu vou até abrir o tipo do negócio, não vou falar o nome, mas é um negócio que a gente nunca viu, nunca mexeu e é muito nichado, assim, é muito grande, é gigantesco, mas é muito específico. Música, direito autoral, recebimento de plataforma, o valor da música, né, como ativo e tudo mais. Então é muito específico mesmo. E é incrível o tanto que de diversificação de receita que esse negócio gera. Eu fiquei impressionado, não sabia que era isso. ECAD, aquela coisa errada toda que gira em torno de música. E qual que era a demanda desse cliente? Ele precisava comprovar para o fundo que o negócio dele era muito bom, porém precisava de capital de giro. Exatamente aquilo que a gente está discutindo aqui agora. E ele conseguiu abrir uma porta dentro do BTG Pactual, através de um agenciador também, para poder demonstrar esse negócio.
Só que ele não conseguia demonstrar em forma de números e o agenciador também não conseguia demonstrar. Eles buscaram a gente, a Lure Consultoria, e a gente fez exatamente isso que a gente está falando desde o começo, uma modelagem do negócio para o futuro, Perfeito. sem o aporte, né, sem o empréstimo e com o empréstimo, para poder munir o fundo, falar, beleza, se eu colocar esse dinheiro, ele vai conseguir me pagar de acordo com a modelagem. Então, tipo assim, é possível abrir as portas? Né? É possível abrir as portas, mas quem vai ajudar a abrir as portas muito provavelmente vai ser a consultoria. Sim. Então, o caso Perfeito. real agora da Lure, acabamos de entregar menos de uma semana. Inclusive, quem fez a modelagem foi o nosso parceiro lá, do Wade. Ah, sim. Então, ele que Wade. fez a modelagem. Então, assim, entrando nesse cenário agora, né, na última pergunta aí, para a gente já caminhar para o encerramento. Análise de casos reais. Particularmente, na consultoria, eu sempre trabalhei até esse determinado momento. De modelar, de fazer análise, de entregar para o empresário e falar, beleza, esse é o montante que você precisa, essas vão ser as condições para o futuro, se o seu faturamento subir, você vai precisar de mais, se o faturamento cair, você vai precisar de menos, esse tipo de coisa. Então, o meu caso real foi conseguir modelar para ele e abrir as portas, né? E esse é o caso mais recente. Você já operando, trabalhando nesse mundo, você tem casos em que chegou até a entrega, o capital, foi bem empregado, houve novos empréstimos, novas aberturas, como é que foi? Já. A verdade é assim, quando você empresta pro cliente e esse cliente ele cumpre exatamente com o combinado ali, se não houve atraso, se não houve troca de recebível por algum motivo, nem nada, a verdade, e ele liquida dentro do prazo, obviamente, o que tem é uma nova disponibilização, o fundo confia mais e tem uma nova disponibilização de recursos, geralmente num volume maior, cada ano que passa, né, cada safra que passa, ou dependendo do segmento, vai aumentando o volume de capital. Né? Falando de casos reais, a gente fez uma operação, a gente está fazendo uma operação agora de um cliente, num volume ali de 20 milhões, que é uma operação mista, né, uma operação mista. Ele tem, desses 20 milhões, 10 milhões a gente está fazendo uma operação com 2 anos, é uma nota comercial. Uma nota comercial é um título ali, ele é mais simples, ele tem um registro na CVM, na B3 ali, mas ele é mais simples do que um CRA, obviamente. E ele não precisa de cota subordinada. E esses 10 milhões ele vai ter prazo de 2 anos para pagar, porque ele está investindo dentro do armazém da UBS dele, que é a Unidade de Beneficiamento de Semente. E os outros 10 milhões, ele está fazendo para poder levantar giro para conseguir comprar melhor dos fornecedores, uma vez que ele tem o capital. Porque o fornecedor é o seguinte, o preço é esse. A prazo eu adiciono tanto por cento ao mês. Não, mas eu tenho recurso à vista. O preço é esse. Me faz um desconto, ele dá um desconto. Então, o poder de barganha com o recurso no bolso, ele é maior. Sim. Né? Então, assim, ele está conseguindo fazer isso e financiar os clientes dele no prazo. E aí, para poder fazer essa montagem, eu estruturei para ele toda a gente fez as análises de balanço para ele, a gente fez uma projeção ali do que ele ia utilizar, qual que seria o destino do recurso, para quando, qual seriam as séries de pagamento. E nessas a gente selecionou 3 fundos de investimento, um que está levantando esses 10 milhões de prazo mais alongado e outros 2 que está levantando os outros 10 milhões com um prazo mais curto, que é para o financiamento. É um prazo mais curto, porém vai ser renovado a cada safra e safrinha. Então, assim, feito isso, ele saiu feliz da vida, sabe? Satisfeito ali, ele inclusive está indicando a gente para vários clientes, porque ele falou, Mike, se eu fosse montar isso, primeiro, que ele não tem time interno para fazer isso, o time interno dele cuida da rotina, segundo, que ele não tem acesso a esses fundos de investimento. E sai muito barato frente ao recurso que ele vai ter. O recurso, eu não digo só o recurso financeiro. Tudo que ele vai conseguir com aquele recurso financeiro, né? A compra, o armazém, a modificação, a modernização da UBS dele. Cresce, né? O negócio cresce, o que ele vai ter de faturamento a mais, a margem vai melhorar tanto que sai praticamente de graça para ele, né? Então, assim, quando a gente consegue... paga. Quando a gente consegue customizar, então é esse o nosso papel. A Lure Capital, ela veio para isso, para customizar a operação de crédito para o cliente da forma que ele precisa. A gente dá realmente uma consultoria ali, ó. Nesse cenário seu, você vai precisar
disso, com esse prazo, com essa garantia, dessa forma assim, e a gente consegue customizar e levar para o fundo adequado. Perfeito. Já teve alguma experiência de caso de sucesso? Não. Ou insucesso também. O que vale é o aprendizado. Não, mas você sabe que dentro da consultoria, os projetos que eu peguei, eles foram todos voltados para a melhoria da operação. Eu não cheguei a participar de nenhuma contratação ou de modelagem que culminasse numa contratação de capital. Como empregado já, e interessante, uma vez eu comecei a trabalhar numa indústria, isso tem já uns bons anos, e o dono, ele fazia parte de finanças ali, entrava com os pagamentos e tal, a operação foi crescendo, ele contratou um gestor, me contratou como gestor financeiro dele, e ele já tinha o costume de trabalhar no vermelho, sempre no limite, né, da conta. Ele só checava o saldo. Assim, o saldo estava estourado, mas ele trabalhava no limite justamente para não ter que pegar empréstimo. Então ele trabalhava ali pagando, eu vou chutar aqui, vou usar o número que você usou, 14% ao mês. Mas ali o capital estava sempre, mesmo a utilização desse recurso, estava sempre dentro daquilo que a empresa conseguia suportar do caixa, né? Então aquele custo já estava mais ou menos contratado na cabeça dele. E, sei lá, com 1 semana, 2 semanas de empresa, eu trouxe um capital de giro para a companhia. A gente pagou ali em 36, 48 meses, não me lembro agora qual foi o prazo que foi contratado. Basicamente a gente não viu acontecer, e o que a gente viu foi de fato que esse desafogo no caixa, ele permitiu que o empresário comprasse melhor, que tivesse uma estocagem um pouco maior, só que com custo, com menor capital empregado, e essa melhoria no ciclo operacional da empresa fez basicamente esse desembolso desse empréstimo, dessa contratação, esse capital praticamente passou. Ele engolia aquela contratação, aquele PMT, tranquilamente, sem ter que recorrer ao juro do banco. Então, o ponto da mesma maneira que quando a gente entra numa empresa, às vezes os colaboradores ficam um pouquinho assustados, que eles veem a consultoria quase como... vão rolar. Não, a gente está para poder apoiar, né? Então, o crédito na empresa, ele serve para apoiar a operação. Não é um inimigo da operação, muito pelo contrário, serve para fomentar, às vezes, aliás, operação. Depende do crédito, né? O cartão de crédito e aquele capital de giro rápido, esses aí são inimigos da operação. Esse crédito. O crédito do Michael. Que é esse crédito estruturado, que não é o seu crédito estruturado técnico. Então, falando assim, você estruturar uma operação que tem aderência com o negócio da empresa, com a capacidade de pagamento da empresa, com a melhoria na operação da empresa, com o caixa que a empresa é capaz de gerar. Então, com tudo isso que a gente está conversando aqui. Perfeito. Só reforçando, né? O cliente, quando ele tá ali, não quero pegar empréstimo para não pagar juro, não quero pegar empréstimo para não pagar juro, mas o negócio dele não cresce, aí é onde entra a consultoria para orientar. Beleza, seu negócio não está crescendo porque você não tem capital. Sim. E se você continuar desse jeito, você não vai ter capital nunca. Sim. Paga um jurinho, pega um capital, dependendo, claro, dentro do volume adequado ali da sua empresa, e impulsiona nessa área, nesse segmento, onde a Luri entra, né, ajudando a direcionar ali qualquer... Quando eu vejo empresário que fala assim, não quero pegar para não pagar juros, não quero pegar para pagar juros, eu falo, é da natureza de negócio você pagar juros, isso é normal. Tanto é que o juro vem depois do lucro, mas não é você que está pagando, é o lucro. Então, parte do lucro paga o juro para você crescer, para você fomentar. A não ser que seja um negócio maravilhoso, que você tem 30% de EBITDA e nunca vai precisar de pegar dinheiro emprestado. E uma vez que você investiu esse capital da forma correta ali, esse juro, o retorno que você vai ter, anula o juro. O juro sai de graça. Se você consegue fomentar o EBITDA, o EBITDA cresceu o mesmo tanto que o juro cresceu. Anulou. Nesse caso que eu estava falando, desse capital, na verdade era uma decisão muito bem intencionada do empresário. Né? Assim, eu não quero correr o risco de pegar um empréstimo que eu não dou conta de pagar. Né? Eu não quero ficar devendo para o banco, então eu prefiro pagar o juro do banco, mas saber que é isso que eu posso fazer. Eu tenho o meu caixa, né? Tenho o meu extrato que me diz quanto que eu posso ter de compromisso, fazer uma modelagem ali e falar, eu sei que entrando no juro eu tenho que me comportar melhor, eu tenho que comprar menos, ou eu tenho que melhorar meu crédito, a minha concessão de crédito para os meus clientes, que trabalhavam com carteira de clientes, etc. Sabe, então assim, era um pensamento bem intencionado, mas só que mais uma vez, era a cabeça do empresário. Falei, olha,
para a tua empresa, o seu pensamento ele é lindo, maravilhoso, bem intencionado, mas para a empresa isso não faz sentido. A gente tem um dos conceitos mais básicos que a gente fala quando tá pagando o dinheiro é o custo do capital. Eu falei, não, então tá, você está pagando pelo capital, você não pegou um empréstimo, mas o juro que você está pagando aqui do seu limite, você está pagando, você está pagando mais caro do que você poderia pagar no capital de giro. Então o que a gente fez foi isso, a gente estruturou essa operação, conseguiu ali, sei lá, uma pequena... Agora até me fugiu o nome, mas assim, um prazo para poder pagar. Que é prazo uma médio. carência? É uma carência, a gente conseguiu uma pequena carência. Quando começou a entrar o PMT, a operação dele já tinha regularizado, porque era boa, né? Ele só estava sofrendo ali com aquele custo caro do capital dele. 3 meses depois, ele mal se lembrava que passava por isso, no fim das porque contas, a operação conseguiu justamente absorver. O que ela cresceu, ela conseguiu suprir. Exatamente. No fim das contas, a gente acaba pensando na jornada do herói, do empreendedor, volta lá naquilo que a gente falou lá atrás, que é o profissionalismo. A partir do momento que você profissionaliza até a tomada de capital, ela se paga, ela se garante, porque ela foi feita com consciência, com planejamento. No tamanho certo, no prazo certo, tudo isso aí. Não é usar o cartão de crédito, 10 cartões de crédito para comprar fornecedor. Não é tomar... o cartão de crédito para pagar o cartão de crédito. Não é pegar o capital de giro rápido do Itaú, do Banco do Brasil. Isso não é operação de crédito. Operação de crédito é algo completamente diferente que se adequa ao seu negócio. E no exemplo que eu dei, nicho do nicho, né? Algo bem específico aí de música, né? Então, assim, resumindo a história. Operação de crédito não é um vilão. Eu consideraria, fazendo aqui as considerações finais já para a gente caminhar para o encerramento. Operação de crédito não considero como sendo vilão. Se a gente fosse nomear um vilão aqui, são interesses escusos de usar a operação de crédito para ganhar muito juro, que aí a gente sabe quem faz isso. E tudo vai depender do profissionalismo, do negócio e como que você vai abrir essa porta, né? E qual instituição que você vai abrir essa porta. Suas considerações finais. Bom, eu diria até mais. Ele está longe de ser um vilão. Na verdade, a operação de crédito adequada ela é o herói. Todas as organizações de sucesso, todas, sem exceção, tomaram crédito do tamanho certo, com o prazo certo, adequado. E o papel da Luri Capital é esse, é levantar as operações de crédito customizada da forma que o cliente precisa, né, no prazo que o cliente precisa, com as garantias adequadas, fazendo realmente uma consultoria ali para vocês, entendendo quais são as necessidades, e aí sim, impulsionando o negócio, fazendo ele crescer, e claro, passar dos anos a gente faz novamente, a gente vai reestruturando até a empresa ser um sucesso. Conte com a gente. Bom, e a controladoria está aqui para poder fomentar essa tomada de decisão. Então, quando a gente fala, mais uma vez, do profissionalismo, que esse na verdade, é o único caminho que o empresário tem, é buscar essa profissionalização, a controladoria consegue acelerar esse processo, né? E se houver o comprometimento, o engajamento das pessoas ali na organização, consegue, inclusive, fomentar esse tipo de comprometimento das pessoas que estão ali dentro, com o auxílio do empresário, naturalmente. Mas, de qualquer forma, a gente é capaz de acelerar essa profissionalização, conseguimos estabelecer uma nova mentalidade, novas ferramentas de controle, trazer os números para a superfície, que necessariamente vão fomentar novas tomadas de decisão do empresário, um redirecionamento da empresa e, invariavelmente, vão trazer arcabouço para os números que serão apresentados para que haja uma contratação do crédito, se for o caso, né? Então, o que a gente tem que entender que, na jornada do herói, você tem aqui a controladoria, a consultoria como parceiro, né? A gente vai ajudar a construir esse uniforme. Como é que é? O Batman e o Robin, né? Parceiro. A gente vai ajudar aí a construir esse uniforme, criar essa identidade para que depois o herói continue trabalhando sozinho. Bom, é isso então. Agradeço aí Se alguém quiser te encontrar, suas redes sociais... LinkedIn, Daniel Dorta. Toda a rede social que você toda a tem. rede social que eu tenho. Eu não tenho maturidade para Instagram, mas no LinkedIn tem, de vez em quando, tem algum artigo, faz um tempo, mas tem alguma coisa boa ali. E quem quiser me encontrar, Daniel Dorta, LinkedIn. Michael? LinkedIn, Maicon Farina. E no Instagram, @maicon.farina. E, claro, no Instagram nós temos também a Luri Consultoria e a Luri Capital,
né, é a unidade de negócio dentro da Luri Consultoria. Conte com a gente. Exato. Né? A minha é o Júlio Manfrini, lá no LinkedIn, e J. Manfrini no Instagram. E além do mais, quiser saber mais sobre os nossos produtos e serviços, tem o site, luriconsultoria.com.br. E como o Michael falou, tem o Instagram também, @luriconsultoria. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.